Marcelo da Silva Amorim, sou graduando em Pedagogia pela Unirio. Essa pesquisa tem como área de conhecimento a educação. A pesquisa e esses estudos se inserem no campo da educação linguística, práticas de letramentos e teoria do currículo. Estou vinculado à pesquisa intitulada Educação Linguística e Formação de Professores entre Letramentos, investigando e fomentando práticas inventivas. O meu plano de estudo se chama Educação Linguística e Letramento Escolar no Curso de Letras, uma análise de propostas curriculares, e meu orientador chama-se Diego Vargas. Minha motivação está relacionada com as novas diretrizes para os cursos de formação de professores, aprovadas no início do atual governo. Muitas críticas no campo da pesquisa em educação. Outra parte da motivação refere-se aos seus reflexos no curso de formação de professores na áreas de pedagogia e letra. Foco: concepções de educação linguística e de letramentos apresentadas em documentos normatizadores do curso de formação de professores e em projetos curriculares de cursos de licenciatura em letras e em pedagogia. Refletir sobre teorias e sobre diretrizes buscando entender como dialogam com as necessidades atuais da sociedade. Pesquisa que se relaciona em estudos em educação e os estudos em linguística aplicada. Objetivos. Objetivo geral: criar inteligibilidades sobre as concepções de educação linguística e de letramento apresentadas, explícita ou implicitamente, em diretrizes e projetos curriculares do curso de letras. Objetivos específicos: leitura de textos teóricos que dialoguem com a pesquisa, análise das diretrizes que normatizam os cursos de formação de professores, produção de resumos e de relatórios. Em relação à apresentação, apresentar relações entre os conceitos teóricos estudados, educação linguística e práticas de letramento, e os objetivos de pesquisa, as diretrizes vigentes e as novas diretrizes para os cursos de formação de professores e matrizes curriculares do curso de licenciatura em letras. Referencial teórico, educação linguística, conceito de alta complexibilidade. Um processo de vivências e interações linguísticas que acontecem em meios sociais, assim como uma ferramenta pedagógica e educacional que busca abarcar as diversas culturas linguísticas. Nosso enfoque: educação linguística escolar, prática que foge do tradicional ensino da gramática, focado em nomenclaturas e classificações e de uma lógica reprodutora do trabalho como o texto. Ruptura com a ideia de que a língua está fora de nós. Educação linguística como uma política pública comprometida com a democracia e com a inclusão dos alunos nas redes escolares. Diálogo com o conceito de letramento. Letramento como estado ou condição de quem não sabe somente ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas de interação oral. Letramento como conjunto de práticas sociais cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder. As práticas de letramento contemplam a educação linguística. Na sociedade, essas práticas acontecem de forma natural, ou na escola, essas práticas de letramento são contempladas de forma mais sistematizada. Este ato de refletir para além do ato de ler e escrever significa pensar a língua de maneira crítica e social, ou seja, pensar a língua no seu uso social. Nesse sentido, há uma relação com o objetivo da educação linguística e currículo, pensando práticas e atividades escolares que abarquem essas questões. Currículo, perspectiva geral de acordo com Lopes e Macedo. Currículo remete à ideia de organização prévia ou não de experiências, situações de aprendizagens realizadas por docentes, redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo. O currículo pode ser entendido como currículo tradicional, crítico e pós-crítico. Aqui destacamos as teorias do currículo pós-crítico que defendem o reconhecimento da pluralidade cultural e diversidade humana, elaborando uma concepção de currículo que dialoga com as categorias de identidade, alteridade e diferença.
Metodologia de pesquisa. Esta pesquisa parte de uma abordagem qualitativa e cartográfica de análise documental, uma vez que são observadas neste momento as práticas descritas nas propostas e nos planejamentos das disciplinas dos cursos, bem como em suas avaliações. As ações metodológicas deste trabalho constituem-se, então, pela leitura de referenciais bibliográficos, seleção das propostas a serem analisadas, análise qualitativa do tratamento explícito e implícito dado aos temas enfocados na pesquisa, sistematização dos resultados e produção de relatório de pesquisa. Objetos: diretrizes curriculares nacionais, matrizes curriculares de 3 cursos de licenciatura em letras, português, literaturas, Unirio, UFRJ e UF. Resultados e discussão. Do governo Dilma. As diretrizes do governo Dilma Rousseff. Análise geral. Observa-se uma preocupação maior com os profissionais da educação, já que procura definir princípios formativos, políticos, planejamentos e avaliação. Aí aqui nós temos como o artigo 1 exemplificando a nossa análise. Ficam instituídas por meio da presente resolução as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior de profissionais do magistério para a educação básica, definindo princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições de educação que as ofertam. Diálogo entre várias visões de mundo e valorização de diversas linguagens, tecnologias e inovações. Valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar a aprender. A socialização e construção dos conhecimentos e sua inovação em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. Preocupação com a integração entre as áreas do conhecimento, colocando em voga a possibilidade de uma articulação entre interdisciplinaridade, interculturalidade e transdisciplinaridade. E para exemplificar a nossa análise, trazemos aqui o artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior de profissionais do magistério para a educação básica aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação. Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica. Educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância e educação escolar quilombola, nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger um campo específico ou interdisciplinar. Em relação às diretrizes curriculares nacionais do governo Jair Bolsonaro, ênfase maior nas práticas ligadas ao profissionalismo, deixando a entender que o professor precisa seguir um certo método já estipulado, retirando sua autonomia. Em relação às tecnologias e às linguagens, não abordam sua pluralidade, citando apenas linguagens tecnológicas, linguagens críticas significativa e ética, não deixando claro um trabalho com a linguagem de maneira mais inclusiva e plural. E aqui, continuando os resultados de discussão, nós temos a matriz curricular do curso de Letras, ao qual nós, dentre 36 matérias, encontramos 13 matérias envolvendo letramentos e educação linguística. Na matriz curricular do curso de Letras da UFRJ, nós encontramos, dentre 54 matérias, 11 matérias ligadas a letramentos e educação linguística. Em relação à matriz curricular do curso de Letras da UF, nós encontramos 47 matérias,
um total de 8 matérias falando sobre as questões do letramento e educação linguística. Em relação às considerações finais, em relação aos conceitos da educação linguística, práticas de letramentos e currículo crítico promovem juntos uma relação democrática inerente ao ensino. Porém, quando analisadas as diretrizes do governo Dilma e Jair Bolsonaro, esses conceitos se aproximam muito mais das diretrizes da época do governo da Dilma e se afastam das diretrizes do governo Bolsonaro. Em relação às matrizes curriculares do curso de Letras da Unirio, UFRJ e UF, concluímos que a Unirio mantém mais matérias e essas matérias englobam a educação, mais matérias que englobam a educação linguística e o letramento. Em relação à distribuição dessas matérias, a Unirio colocou pelo menos uma matéria sobre educação linguística ou letramentos em cada um dos semestres. A UFRJ, apesar de ter dividido as matérias da educação linguística e letramentos, no sexto período não foram disponibilizadas essas matérias. E em relação à UF, além de poucas matérias que se referem à educação linguística e letramentos, o quarto, o sétimo e o oitavo período não tiveram essas matérias disponibilizadas.